Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, pela misericórdia e bondade do Senhor, nos aprove a Ele nos dar mais uma oportunidade para que eu pudesse estar aqui trazendo mais uma porção da palavra do Senhor. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Eu estou no capítulo 13. Então, desde o capítulo 1 até o 13, eu já expus cada capítulo e versículo. Inclusive, eu tenho uma playlist com todos os vídeos. São mais de 50 vídeos somente neste Evangelho. São vídeos curtos de apenas entre 20 minutos e 30 minutos. Vamos lá? Está aí. Capítulo 13, eu já expus até o versículo 20, quando eu falei a respeito do dia em que Jesus ele lavou os pés aos seus discípulos. E hoje eu falarei sobre o traidor. O traidor, ele é indicado. É a epígrafe do texto que está aí na tela. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Interessante, aqui Jesus ele indica, ele fala abertamente que um dentre aqueles 12 homens haveria de trair a pessoa dele. Uma coisa que me chama a atenção é que dita estas coisas. Aqui está na noite em que Jesus ele institui a ceia do Senhor. Ele celebra a Páscoa e ele institui a ceia, faz uma série de discursos e depois vai para o horto orar. Então, o capítulo 13, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17, todos esses capítulos, eles acontecem na noite em que Jesus foi traído. Então, antes da traição, ele reúne com seus discípulos em um cenáculo e ali ele dá muitas instruções aos seus discípulos. Então, dita estas coisas, olha aí. Então, ele falou mais coisas. Claro, o que ele falou antes disso aqui é a respeito ali do tempo em que ele estava lavando aos pés dos discípulos. Ele fala algumas coisas anteriormente aí. E, inclusive, está num vídeo anterior a esse. O que Jesus falou para os seus discípulos. Mas com certeza Jesus falou mais coisas. Então, dita estas coisas, angustiou-se. O termo angustiar aqui é tarasso. Tarasso significa agitar, sacudir, algo pelo movimento de suas partes para lá e para cá. Causar uma comoção interna a alguém, tirar sua paz de mente, perturbar sua tranquilidade. Claro, Jesus ele veio neste mundo como homem. Ele não veio como Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele não perdeu a sua divindade. O que ele fez foi abrir mão da sua glória. É o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, que fala que ele humilhou a si mesmo, ele esvaziou-se e tornou-se, sendo na forma de Deus, ele abriu mão
disso, ele esvaziou a si mesmo e se tornou homem. Então, como homem, ele passou por todo o processo de homem. Ele sentiu as mesmas paixões, as mesmas dores. Então, neste momento aqui, aproximando-se da morte, e o mais triste para ele é ver que um dentre os seus 12 apóstolos haveria de traí-lo. Eu acho que isso que deixou Jesus mais perturbado ainda. Não que ele não soubesse, claro que ele sabia. Mas mesmo sabendo, chegando o momento exato em que o fato aconteceria, isso causou uma certa comoção em Jesus. Então ele ficou comovido, ele angustiou-se em espírito. Interessante é que é espírito minúsculo, porque trata do Espírito do Senhor Jesus. É o pneuma. E afirmou, olha, em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Trair aí, interessante é que essa palavra, paradidome, esta palavra que está aí, paradidome, é esta aqui. Só que o verbo aí está no futuro, no indicativo, na voz ativa, paradossei. Paradosse vem do verbo paradidome, que significa entregar por meio de traição. Entregar nas mãos do outro por meio de traição, por meios enganosos. Foi o que foi o que aconteceu com Jesus por ocasião da tentação. Satanás, ele falou para Jesus que todo esse mundo havia sido entregue para ele. E ele dava para quem ele quisesse. Realmente foi entregue por meio de engano, traição. Por que foi entregue para ele? Porque o primeiro casal foi enganado lá no Éden e passou a procuração do governo desse mundo para Satanás. Quem deveria governar esse mundo era o homem. Todo o domínio da criação estava sob as mãos do homem, mas ele entregou para Satanás por meio de traição, paradidome. Essa palavra ocorre várias vezes no Novo Testamento. Então, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Então, os discípulos ficaram ali intrigados, todos os demais. Opa, quem será? A quem ele se referia? Qual a pessoa aí? Olha o 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Aqui não diz abertamente quem é o discípulo a quem ele amava, mas pelos textos nós sabemos que era João o apóstolo, não o Batista. Esse aqui é o João o apóstolo, é o filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Então, ora, ali estava conchegado. Conchegado, aqui, reclinado à mesa. Eles estavam num triclínio, todo mundo ali, num triclínio, reclinado junto à mesa. E ele estava reclinado junto à mesa, próximo a Jesus. Então era a pessoa mais próxima de Jesus, era João. Ele estava ao lado de Jesus. Por isso que o termo grego aí é anakeimai. E anakeimai é um verbo. O verbo está no presente. É esta palavra aqui, anakeimenos, porque ele está conjugado no presente, mas a raiz do verbo anakeimenos é anakeimai. Esta palavra aí, reclinar-se à mesa, comer junto com, jantar. Então eles estavam jantando, eles estavam junto a Jesus.
Quem estava junto, mais próximo, ao lado, de ladinho ali de Jesus? Esse discípulo a quem ele amava. E amava aí, o termo grego é um verbo, agapau. Agapau é amar. É amar ternamente. Vamos lá. A esse quem? A esse discípulo que estava junto a Jesus, do lado de Jesus, ali sentado em um triclínio, ou melhor, reclinado em um triclínio. Vou ver se no próximo vídeo eu mostro para vocês uma figura de um grupo de pessoas reclinado em um triclínio. Tem muito aí na internet. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então provavelmente Pedro estava do outro lado do triclínio. Estava do outro lado. E ele faz um sinal. Ele não fala, ele fez um sinal. E o termo grego aí, sinal, é neo. Neo deixa eu ver aqui. Fez um sinal dizendo-lhe. São duas palavras aqui. Pedro. Então, consequente, ele fez. É isso mesmo, está aqui. Neo. Neo é fazer um sinal. Explicar por um sinal. Ou seja, ele fez um gesto com as mãos. Provavelmente. Este fez Simão Pedro um neo, um sinal. Inclusive o termo aqui ocorre duas vezes. Ele ocorre aqui e ocorre aqui. Dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Pergunta a ele. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, viu, como eu falei, como ele estava ao lado de Jesus, provavelmente ele estava na frente de Jesus. Jesus estava atrás e ele estava na frente ali, reclinado no triclínio. Então ele inclinou de maneira que quando ele inclina a sua cabeça, ele reclina sobre o peito de Jesus e pergunta: Senhor. Outra coisa, aqui ele usa a palavra kurios, termo grego aí para Senhor. Eles consideravam Jesus como Senhor, como mestre. Não como mestre, que o mestre seria um didascalos, né? Professor. Mas eles consideravam Jesus como kurios, que é Senhor mesmo, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, que é o kurios. Perguntou-lhe: quem é? Respondeu Jesus. Aí Jesus responde: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, ou pão mergulhado, porque o termo grego aí, molhado, é bapto. Pedaço aí é pissominion. Pissominion é um fragmento, e molhado é bapto, mergulhado. Então, responde: aquele a quem eu der um pedaço mergulhado. Tomou, pois, o fragmento de pão, tendo molhado, ou seja, tendo em bapto, e agora ele usou o termo em bapto, tendo ele mergulhado, é um verbo, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, para distinguir quem era, João ele cita que era filho de Simão Iscariotes, ou homem de Cariote. Interessante aí o 27, olha aí. E após, deixa eu voltar aqui, filho. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então, veja que eles estão aqui no ato da Páscoa ainda. Eles estão comendo a Páscoa. Depois de comer a Páscoa é que Jesus ele institui a ceia do Senhor,
Ele fala: desejei muito comer essa Páscoa, e tendo depois feito isso, ele toma o pão, rasga o pão e dá aos seus discípulos, depois ele dá o vinho, assim sucessivamente, é o ato da ceia. Mas primeiro ele come a Páscoa. Então aqui ele dá o bocado molhado, pão aqui ainda no ritual da Páscoa. Então parece que Judas ele não participa, ou melhor, ele não participa, porque assim que ele toma o bocado molhado, o pissomion, que é o fragmento mergulhado, imediatamente, olha, o termo aí eiserhomai, esta palavra eiserhomai é ir para fora, sair. Então ele saiu imediatamente. Ou melhor, imediatamente entrou nele. Aqui, na verdade, ele não saiu imediatamente. Imediatamente entrou nele foi Satanás. Então, é porque, na verdade, o eiserhomai significa duas coisas. Ele significa sair, ou ir para fora, ou vir para dentro. Entrar nele. Então, aqui está dizendo assim, que após ele comer o bocado molhado, nesse exato momento aqui, o Satanás ele entra na vida de Judas. Olha, entrou nele Satanás. E aqui o termo é Satanás mesmo, é um substantivo. E esse substantivo ele ocorre no Novo Testamento cerca de 32 vezes. Algumas vezes como nome próprio do próprio Satanás e algumas vezes como um substantivo se diz respeito ao adversário. Então, como o próprio Satanás, significando que o nome dele, e algumas vezes como adversário, mas todos eles são como substantivo. Então ocorre esse substantivo aí, ele ocorre 32 vezes no Novo Testamento. Então Jesus fala, imediatamente Satanás entra nele. Então agora Judas possuído por Satanás. Então Jesus disse, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então depressa aqui é tarion, faça depressa, mais rápido possível. Nenhum porém dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Interessante que eles não sabiam, ou melhor, eles não entenderam, não compreenderam de imediato o que Jesus quis dizer com estas palavras. O que pretendes fazer, faze-o depressa. Eu creio que os discípulos eles não compreendiam com exatidão como seria a morte de Jesus. E creio também que eles achavam impossível que alguns ou alguém dentre os discípulos do Senhor pudesse entregá-lo à morte. Eu acho que eles talvez não acreditavam nesta possibilidade de que alguém ali dentre os 12 pudesse fazer tamanha maldade, trair Jesus e o entregá-lo à morte ou à prisão. Por isso que naquele primeiro momento ali em que todos estavam reunidos numa reunião, num jantar, conversando amigavelmente, ele já havia lavado os pés aos 12. Era impossível eles acreditarem nessa hipótese. Por isso que eles não compreenderam. E nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então Jesus ele era o tesoureiro do grupo. Interessante, Judas era quem trazia. Vamos ver aí. Primeiro aí a palavra grega é trazer, é um verbo.
erro, está aí do lado. Ele segurar, ter em mãos, possessão, tá vendo? Possuir. Então veja que a palavra é forte. Então ele possuía a bolsa, ele tinha em suas mãos a bolsa. O que é bolsa? Vamos ver aí. Glossocomon. Esta palavra aí é um substantivo. Ó. Glossocomon. Glossocomon é um substantivo acusativo neutro singular. E glossocomon significa estojo para guardar, bocais dos instrumentos de sopro, caixa para outros usos, especialmente um porta-joias ou uma bolsa para guardar dinheiro. Então veja que essa bolsa ela tinha várias utilidades e uma delas era para guardar dinheiro. Então diz aí o texto que ele tinha posse da bolsa em que se guardava o dinheiro, pois as pessoas ajudavam no ministério de Jesus. Jesus, ele não, depois dos 30, ele não trabalhou, ele vivia pregando o evangelho. Então, alguém tinha que manter o seu ministério. Em uma passagem diz o seguinte, nos evangelhos, que mulheres davam manutenção, com certeza mulheres de posse, davam manutenção com as suas fazendas a Jesus, ou seja, no ministério de Jesus. Então, o Judas era o tesoureiro, ele que cuidava do dinheiro. Por isso que eles pensaram, olha aí, doquel, ser da opinião, parecer, considerando que Jesus lhe dissera, compra, tá vendo? Agora, o termo comprar aí é agorazo, ir ao mercado. Agorazo, o termo grego, é estar no mercado ou ir ao mercado. Comprar ou vender é o significado dessa palavra. Então, os discípulos pensaram o seguinte, que Jesus estava dizendo para Judas que ele fosse ao mercado e comprasse algo de que eles estariam precisando durante o período da Páscoa. Precisamos, carência, aquilo que nós temos necessidade para a festa da Páscoa. Ou pensaram também que ele comprasse algo e desse alguma coisa aos pobres, às pessoas necessitadas. Aí sim, agora, no 30, para encerrar, ele tendo recebido o bocado, saiu logo. Então, saiu logo aí, ekhormai. Ekhormai, a ideia é exerhomai, melhor dizendo, exerhomai. É sair logo, ir ou sair logo. Então, ele saiu logo, em seguida, imediatamente, aí a palavra euteos, que é sair imediatamente, logo em seguida. Então, olha, ele tendo recebido o bocado é pissomion, tendo ele recebido, ele saiu imediatamente. E aí diz o texto seguinte, e era noite. Então, provavelmente depois das 6 horas da tarde. Então já era noite quando ele saiu. E no próximo vídeo eu vou entrar aí sobre o amor fraternal. Porque assim que ele sai, Jesus começa a falar algo. Olha, quando ele saiu, disse Jesus. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Então, deixa eu voltar para a tela principal aqui. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o amor fraternal. Então, não perca, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.